Olá, seja bem-vindo a esta aula na qual nós vamos resolver questões que abordem de algum modo conceitos das funções trigonométricas. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou licenciado em matemática, especialista em educação matemática, mestre e doutorando em ensino de ciências e educação matemática, toda a minha formação pela Universidade Estadual de Londrina. Então vamos conhecer a questão, acompanhe comigo no quadro. Um mecânico precisa determinar o comprimento da corrente que está em contato com a coroa. Ele sabe que o ângulo do arco que está em contato é de 140 graus e o raio da coroa mede 5 centímetros. Então veja uma ilustração dessa corrente, na qual é explicitado 144 graus, o ângulo, e o raio igual a 5 centímetros. Para a simplificação dos cálculos, adote π aproximadamente 3,14. O comprimento de um arco de circunferência de 144 graus, cujo raio é 5 centímetros, é: alternativa A, 6,25 centímetros, B, 9,75 centímetros, C, 10,42 centímetros, D, 12,56 centímetros e letra E, 15,45 centímetros. Bom, então nós vamos nessa aula tratar de algumas conversões, principalmente aquelas conversões que relacionam radianos, medidas em radianos e graus. Acompanhe comigo no quadro. Para determinar o comprimento do arco, primeiramente deve-se converter 145 graus para radianos. Assim, nós teremos. Vamos usar para essa conversão a seguinte relação. 180 graus equivale a π radianos. Então, essa relação é bastante importante. Lembre-se sempre, 180 graus corresponde a π radianos. Ou seja, π sobre 2, metade dos 180, 90 graus. E assim você pode fazer as conversões de graus para radianos utilizando a regra de 3 simples. Acompanhe comigo no quadro. Então nós sabemos que 180 graus corresponde a π radianos. E nós queremos determinar quantos radianos correspondem a 144 graus. Como eu não sei, vou chamar de x. Regra de 3 simples, como que resolve? Multiplicação cruzada, aquela famosa multiplicação cruzada da regrinha de 3 simples. Então vamos multiplicar 180 vezes x é igual a 180 graus x. 144 graus vezes π, 144 graus, π. E agora? Vamos isolar o x. O 180 graus estava multiplicando o x. Se estava multiplicando, eu vou passar para o lado direito com a operação inversa. Ou seja, dividindo. 144 π dividido por 180. Esses valores em graus, 144 graus e 180 graus. Nós podemos simplificar essa fração. Na verdade, a correspondência ela já foi estabelecida. 144 graus equivale a 144 π sobre 180. Mas vamos agora simplificar a fração, deixar de uma forma mais simples. E aí isso implica em fazer o quê? Implica em dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Vamos então à simplificação? Acompanhe comigo. Agora é importante que você pense qual o número que divide o 144 e que ao mesmo tempo divide o 180. Esse número é o 36. É o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. É claro que existem outros. Eu poderia simplificar por 2 também. Mas o número de processos de simplificação seria maior. Quanto é 144 dividido por 36?
144 dividido por 36 é igual a 4. 180 dividido por 36 é igual a 5. Por isso, nós temos que 144 graus corresponde a 4π sobre 5 radianos. Dessa forma, para determinar o comprimento do arco, deve-se multiplicar o raio pelo ângulo em radianos. Então, para determinar o comprimento do arco, nós devemos multiplicar o raio pelo ângulo em radianos. Então, chamar o raio de R e vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, essa é a fórmula que nos determina o comprimento do arco. O ângulo em radianos, estou chamando de alfa, e o raio que eu estou chamando de R. Lá na imagem, o valor do raio, tanto na imagem quanto no enunciado, já foi dado. O raio é de 5 centímetros. E o ângulo em radianos, que nós acabamos de descobrir, em radianos, é 4π sobre 5. Agora vamos resolver. 5 vezes 4π sobre 5, nós podemos simplificar o 5. Ele aparece tanto no numerador quanto no denominador. Então nós cortamos, simplificamos. O que sobra? Sobra 4π. Pronto, resolvemos. Mas perceba que nenhuma das alternativas apresenta esse valor 4π. Por que será? Porque o π foi substituído pelo valor dado no enunciado. Então, nós temos que o π, lá no enunciado, foi dado como aproximadamente 3,14. Então, vamos substituir o π por 3,14. 4 vezes 3,14 é igual a 12,56. Portanto, o comprimento do arco é de 12,56 centímetros. E assim nós determinamos o comprimento do arco. E é importante que você perceba que a fórmula que eu utilizei para resolver, ela relaciona o comprimento, C, com o raio, o R, e o ângulo em radianos. Esse ângulo tem que ser dado em radianos. Eu não posso utilizar nessa fórmula o ângulo em graus. Por isso que, primeiro, você converte o ângulo dado em graus para radianos, já pensando na fórmula que nós vamos utilizar, o C igual a R vezes alfa. Então, primeiro converte o ângulo dado em graus para radianos, e aí depois substitui na fórmula. Simplifica e, caso necessário, utilize o π como sendo aproximadamente 3,14. E assim, nós resolvemos esta questão.